contar o dia pra vocês que eu quase fui de arrasta. Sim. Eu sou maquiadora e trabalho isso há bastante tempo. Eu tenho mais ou menos uns 4 anos que eu trabalho fazendo maquiagem nas pessoas. E em um dia comum, né, eu estava dormindo na minha casa. De repente eu acordo com meu marido chorando em prantos. Gente, sério, eu nunca vi meu marido chorar daquele jeito. Eu assustei? Sim, porque assim, eu nunca tinha visto ele chorando. E ele falou pra mim que ele sonhou que eu tinha morrido. Gente, naquela hora eu quis rir, sinceramente, porque assim, do nada. Aí ele me abraçou. E tipo assim, o choro dele não era aqueles choros normais, não. Era aquele choro de soluçar, como se exatamente aquilo tinha acontecido comigo. Como se aquilo já tivesse acontecido. De verdade. Aí eu consolei ele, falei, não, amor, fica tranquilo, tô viva. Aí tá. Aí a gente conseguiu dormir novamente. E no dia anterior, quando foi pela manhã, minha mãe me chamou pra ir lanchar lá na casa dela, tomar café da manhã. Eu tenho uma bebezinha de 1 ano. Então eu fui lá, né, lanchar na casa da minha mãe. Só que no meio do lanche, minha mãe teve que ir trabalhar. Aí tá, ela falou, não, minha filha, depois a gente conversa. Eu falei, minha mãe me chama pra comer aqui na casa dela e some. Achei esquisito aquilo, né? Mas assim, deixei pra lá. Depois ela mandou mensagem pra mim, falando pra mim que Deus, né, ela é pastora, que Deus tinha mostrado pra ela que eu teria muito que ficar em vigilância, né, que eu tinha que tomar cuidado pra mim não andar sozinha. Gente, eu não entendi nada. Eu falei, gente, mas eu praticamente não ando sozinha, porque uma pessoa que tem uma bebezinha é difícil, né, gente, a gente sair pra algum lugar sozinha. Mas eu fiquei encasquetada com aquilo e acabou que eu não saí pra lugar nenhum. Só que a gente esquece, né, das coisas, dos avisos, de tudo. Na primeira semana, eu fiquei em vigilância. Só que daí, até mesmo entender o que significava torre de vigilância, foi um tempo depois que eu fui entender o que era aquilo. A primeira semana eu fiquei, de boa, não saí de casa, fiquei, né, vigiando. Só que na segunda semana, eu falei, isso já deve ter passado, né, porque... Só que eu não entendia se Deus estava falando para ficar 1 semana, 2 semanas, se era temporário, se era médio. Eu fiquei naquela vigilância naquela primeira semana, depois eu fiquei tranquila. Aí tá. Aí na segunda-feira eu fui fazer como se diz, continuar minha vida normal. Segunda-feira eu fui pra academia, né, como eu tinha o costume de ir. E eu sou uma pessoa muito focada, né, nos meus treinos, nas coisas que eu faço. E eu tinha recebido uma mensagem, né, de uma cliente que queria fazer maquiagem. Aí ela, tem como você vir aqui na minha casa, dia tal, que eu quero fazer uma maquiagem. Aí pegou e mandou o endereço dela pra mim. Eu tava assim tão atarefada, fazendo as minhas coisas, que eu só confirmei, ok. Aí depois eu cheguei em casa, fui reparar, né, que geralmente, como eu já tive assim muito cano das pessoas, né, que as pessoas me enganaram, geralmente eu cobro uma taxinha, só pra reservar, pra assim, se caso a pessoa desistir, eu não vou ficar no prejuízo. Só que como eu já tinha confirmado com a mulher que eu ia, eu não, como se diz, eu não quis, sabe, pedir pra ela esse valor dessa taxa. Aí era segunda-feira, ela tinha confirmado pra sábado. Aí passou aquela semana e tudo, eu fui fazendo minha vida normal e tudo. Na madrugada, né, de sexta para sábado, nas 3 horas da manhã eu acordei. Aí eu acordei com uma voz falando assim pra mim, não vai. Gente, eu juro pra vocês, foi como um estrondo, não vai. Eu acordei, gente, e eu fiquei paralisada. Sabe quando você sente que realmente parece ter sido Deus falando com você pra você não ir? Mas eu não entendi, gente. Não sei se era sonceira minha. Eu não tava entendendo. Aí eu fiquei paralisada e eu fiquei pensando, gente, não vai pra onde? O único compromisso que eu tenho, né? É amanhã às 8, depois às 10, depois ao meio-dia. Porque assim, minhas clientes ficam mais ou menos entre 1h30 e 2 horas que eu consigo fazer a maquiagem. Então eu tenho aquele período mais ou menos ali pra organizar.
Aí eu peguei e acordei meu marido, morrendo de medo. Falei, amor, eu escutei uma voz falando pra mim não ir. E assim, eu não tô conseguindo entender. O que será que isso quer dizer? Você sabe que eu tenho meus clientes para atender amanhã. Aí meu esposo falou assim, qual que é a sua primeira cliente? A moça confirmou comigo, mas ela confirmou de que forma? Ela te pagou, falou pra você quanto que era pra você ir, falou assim, perguntou o preço. Eu, não. Ele, amor, como é que você faz? Você tá ficando doida? Primeiramente, eu nunca vi uma pessoa, né, pedir pra fazer um serviço, e não perguntar o valor. Isso não existe. Todo mundo pergunta o valor hoje em dia, né? Eu falei, é verdade. Aí ele, onde essa pessoa mora? Aí eu peguei e mostrei o endereço pra ele, né? De onde morava e tal. Aí ele pesquisou no Google Maps, eu acho que dá pra ver em tempo real, né? A casa da pessoa e tudo. Gente, quando ele pesquisou, ele jogou o celular no chão, sabe? E começou a chorar de novo. Eu, amor, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Aí ele, você não tá entendendo, amor. Você lembra quando eu sonhei que você tinha morrido? Eu falei, sim, eu lembro. E também na mesma noite, sua mãe também teve a visão de Deus, falando que não era pra você sair de casa, que era pra você vigiar, né? Ficar na torre de vigilância. Eu falei, sim, amor, eu lembro. Pois é, amor, no meu sonho, eu sonhei que você tinha morrido e as pessoas tinham jogado você em um córrego. E atrás dessa casa que você vai pela manhã, tem um córrego. Gente, eu fiquei totalmente em choque, porque assim, eu não imaginava aquilo. Sabe? Eu não sei se era sonceira minha, mas eu não tava entendendo. Gente, eu sei que, assim, Deus falou comigo dessa seguinte forma, pra falar que eu sou Deus na sua vida, entendeu? Deus me revelou isso. Eu vou provar você pela resposta dessa pessoa. Quando você cancelar com essa pessoa, você vai ver, entendeu? Que eu sou Deus. Falou assim, estrondamente no meu coração. Passou algumas horas, eu mandei mensagem pra ela, né? Na mesma madrugada. Falei que eu inventei um monte de coisa, né, gente? Falei que não poderia, que eu tava passando mal e tudo. E se vocês imaginarem o que essa pessoa respondeu, não, vocês vão ficar em choque, igual eu fiquei. Aí eu falei que eu tava passando mal, que eu não poderia ir, né? Que eu tava me sentindo muito mal. Aí, no outro dia, ele só falou assim pra mim, ah, não, beleza. Gente, se fosse uma pessoa normal, realmente, se fosse alguém assim que estava precisando daquela maquiagem naquele dia, ou algo urgente, a pessoa talvez poderia me xingar, poderia, né, falar que eu faltei com respeito porque ela tava precisando daquela maquiagem. Então, assim, gente, eu sei que às vezes eu posso ter uma vida muito exposta na internet, né, que eu posto meus treinos, posto minhas rotinas, mas isso serviu pra mim de alerta, isso é um testemunho que eu conto hoje pra alertar pra vocês tomarem cuidado com o que vocês postam, entendeu? Com as coisas que vocês colocam na internet, porque existem muitas pessoas ruins que às vezes nem conhecem vocês e que estão como se diz, aprontando uma casinha para pegar vocês. Então hoje, para mim, isso foi um livramento, né? Deus me livrou disso, isso é um testemunho. E eu conto isso pra vocês tomarem cuidado, pra vocês não saírem postando tudo na internet, gente, porque o mundo anda muito perigoso. Gente, que história cabulosa, viu? Deus havia mostrado várias coisas pra ela em sonho, mostrou em revelação, e mesmo assim ela não entendeu o que Deus queria dizer pra ela. Eu quero dizer pra vocês que muitas das vezes nos tornamos presas fáceis pro inimigo, né, que usa pessoas para nos atingir. Então que você possa sempre estar em vigilância, né, porque vigilância não é só você se vigiar, mas também você olhar sempre ao seu redor, ver com quem você conversa, ver com quem você compartilha a sua vida, porque, gente, nem todo mundo está apto para estar nas nossas vidas, né, e que possamos vigiar com o que a gente posta, com o que a gente fala, com quem a gente anda. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Fiquem com Deus. Deixe sua história aqui. Até logo, gente. Obrigada.